Oi, queridos, tudo bem? Mariana Burato por aqui novamente. Hoje a gente vai falar sobre modalidade de licitação pública, que foi uma das questões, uma das dúvidas que vocês tiveram aqui no canal, tá? Então, antes de falar sobre isso, você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. E dizer também que eu tô lá no Instagram, no @mariana.burato, e também temos uma lista de transmissão, a qual eu vou deixar o link, você acesse e já vai direto para a lista. Tá certo? Bom, gente, antes de falar sobre as modalidades de licitação pública, eu preciso explicar para vocês o que é a licitação pública, né? Porque é um campo de trabalho também. Alguns engenheiros optam por trabalhar com licitação pública, tá? Não tem problema nenhum, só tem algumas particularidades, tá? Por quê? O que é a licitação pública? É uma modalidade administrativa de contratação. Tá? Significa o quê? Que todos os órgãos públicos, quando eles vão fazer alguma aquisição de produto ou serviço, eles precisam contratar por meio de licitação. É a mesma coisa que a gente faz na iniciativa privada, quando vai fazer a contratação e a compra. A gente vai lá, cota com algumas empresas, vê o menor preço e vai lá e compra, beleza? Tá? Ok. Quando é o órgão público, por estar envolvido dinheiro público, ele precisa fazer a licitação, tá? E aí a licitação tem várias modalidades, então a única diferença de contratação é essa, tá? Quais são os tipos, quais são as modalidades, tá? E aí nós temos 4 modalidades: concorrência, tomada de preços, carta convite e pregão, que pode ser pregão presencial ou pode ser pregão eletrônico também, tá? O pregão é uma modalidade mais recente aqui, tá? Qual que é a diferença entre elas? É o valor a ser licitado, tá? Então, ele divide os valores em obras de engenharia, é interessante isso, né? Então, para todos esses, para essas modalidades, ele tem o valor, por exemplo, obras a partir de tal valor, elas, ou entre, né, que eu vou falar para vocês, elas precisam ser feitas nessa modalidade aqui. E é interessante isso, porque é o que difere elas. Claro, um dos itens que difere, e depois outro item é a partir do cadastro, que aí vai depender de qual órgão que qual é a modalidade e tal. Tem a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, que eu vou deixar o link aqui para vocês também, que vocês podem acessar, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala assim, é uma licitação pública, modalidade de concorrência, para as obras de engenharia, então, sempre que a gente tem obras acima de 1,5 milhão, a gente tem concorrência. E sempre que a gente tem compras diversas ou qualquer outro serviços que sejam acima de 650 mil reais, a gente precisa fazer em forma de concorrência. A gente não, né? O órgão faz em nome de concorrência. Então, toda vez que você vê assim, abriu uma concorrência pública, aí então você sabe que a obra abriu uma concorrência pública para execução de algo, tá? E aí eu vou ficar na parte de engenharia. Você já sabe que é acima de 1,5 milhão de reais, tá? Se for tomada de preço, a gente tem de 150 mil reais até 1,5 milhão, né? Então, olha só, tem de 150 mil até 1,5 milhão. Então, é um valor bem grande também, mas você já sabe. Se for carta convite, ela vai de obras de 15 mil reais até 150 mil reais. A carta convite, geralmente, é para as empresas que são cadastradas nos órgãos, tá? E que o próprio órgão chama essas empresas. Aí, para cadastrar, vai depender, tem que ter uma série de documentos, empresa aberta, com criativo e tal. E aí tem uma série de documentos que varia, tem os documentos básicos e alguns outros que variam conforme cada administração, tá? Mas aí a gente tem a carta convite de 15 mil até 150 e o pregão, e aí é interessante falar, quando a gente tem modalidade de licitação, a gente analisa primeiro a documentação da empresa, se a documentação está ok, tá? E para depois, se a documentação estiver ok, a gente vai depois analisar a proposta. E aí ver daquelas propostas numéricas, a planilha mesmo, qual é a mais vantajosa. Nesse processo, se a documentação não está ok, a outra empresa pode impugnar, que a gente fala assim, olha, estou impugnando isso aqui não está valendo, está errado, tá? Enfim, vamos supor que esteja certo, então, se todas a documentação estiver certinha, aí analisa a proposta, a menor proposta ganha, ponto.
No caso do pregão, a gente analisa o contrário, a gente analisa o preço primeiro, né? E por isso que ela é uma modalidade diferente, mais atual. É uma modalidade nova, na verdade, né? Então a gente analisa o preço primeiro. Então, sei lá, 10 empresas vão participar. Eu pego primeiro eu quero saber o preço delas primeiro. Tá bom, legal. Então, essa aqui é menor preço. Deixa eu analisar a documentação dela. Se a documentação estiver ok, beleza. E se a documentação estiver errada ou incompleta ou tal, ele não pode prosseguir. Então, ele tem que passar para o próximo, entendeu? É a diferença, também há uma diferença entre essas modalidades, tá certo? E aí, como que a gente participa de licitação? Gente, tem que fazer cadastro. Eu vou deixar a lei aqui. Eu já trabalhei com licitação pública, não é uma modalidade que eu gosto de trabalhar, tá? Eu, Mariana, particularmente, não gosto de trabalhar, mas é uma modalidade para vocês. Então, bom, fica aqui. É uma modalidade para vocês, é um nicho, é uma área, vocês podem trabalhar em empresas que participam de licitação pública. É um rolê totalmente diferente da obra particular, tá? Muito diferente, mas é um rolê diferente, né? É uma possibilidade, mas é uma diferença aí entre elas e não tem certo, também não tem errado, tá? São possibilidades, tá bom? Eu particularmente não gosto de atuar, mas como foi uma questão aqui para vocês, certo? Tô respondendo aqui. E aí me digam se vocês gostam desses vidinhos mais curtos, né? Se ficou alguma dúvida aqui do que eu falei, se clareou a ideia de vocês, ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma outra dúvida, coloquem aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês curtiram, de compartilhar, de se inscrever no canal se ainda não são inscritos, né? Meu muito obrigado para você que é inscrito. Me seguir lá no Instagram, no @mariana.burato. E também, meus queridos, falei para vocês da lista de transmissão. Vocês precisam, eu vou deixar o link aqui, e vocês precisam cadastrar um número assim que eu respondo para vocês, para receberem as notificações e as mensagens. Tá certo? Então, agradeço a sua atenção, vou ficando por aqui, a gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau.